Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães têm? E estes responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Irmãos e irmãs, nós seres humanos somos sempre espremidos entre a falta e o excesso. Todos nós temos consciência dos momentos em que estamos satisfeitos, em que desejamos coisas que não temos, e este querer nos move profundamente. O querer que nos move na direção de uma pessoa, de alguma coisa, o querer que nos move na direção de um caminho. Nada define mais o nosso coração do que o fato de que nós queremos muitas coisas, e não raro, ao querer estas coisas, nós nos viramos do avesso. E se somos definidos também pelo querer, somos definidos também pelos excessos. Não raro, quando nós estamos consumindo em excesso, nos satisfazendo em excesso e tendo em excesso, nós nos perdemos. Não raro. O nosso coração, então, caminha sempre no meio destas duas realidades. A ausência profunda que nos angustia de querer ter coisas e pessoas e não poder possuí-las, ou no excesso, tendo coisas demais e nos ocupando demais e nos ansiando demais, nós nos perdemos. É preciso, então, ter a capacidade de estarmos despertos, atentos, com o olhar aberto e despertos, tanto com relação às nossas ausências e às nossas faltas e os abismos que trazemos dentro da nossa alma, quanto com os nossos excessos. Porque senão nós nos perdemos de nós mesmos, ainda que pensemos nos pertencer, e terminamos fora de si. A angústia de querer ter coisas que nós não possuímos e o excesso de coisas e de satisfações nos faz estar fora de nós mesmos. É o que, de fato, acontece com Jeroboão na leitura que nós escutávamos. No versículo 29, que é o primeiro da leitura que nós escutávamos, Jeroboão refletia consigo mesmo. E aqui nós vemos que este refletir sobre si mesmo não é o refletir de quem está desperto, sobre si, sobre a própria fraqueza, e antes de tudo, este refletir que nos ajuda a perceber dentro de nós o Deus que é mais íntimo do que nós mesmos, o Deus que faz aquilo que Cristo faz no Evangelho, manda-nos sentar e nos satisfaz com a sua palavra e com a sua presença, não ao contrário. Jeroboão estava como nós tendemos a estar, não comparecendo diante de nós mesmos, não estava diante de si e, portanto, estava perdido. E aqui recordava, enquanto preparava esta reflexão, daquilo que dizem os Salmos:
O pecado sussurra no ímpio, lá no fundo do seu coração. Olha que movimento interessante. A Escritura convida-nos a escutar a Deus. E na medida em que nós somos capazes de escutar a Deus, nós escutamos melhor a nós mesmos e escutamos os outros. Mas quando nós tapamos o nosso ouvido à voz de Deus, quando nós não damos espaço para que Deus fale de tal modo que estamos cheios de nós mesmos, não há mais espaço para que o Senhor fale em nosso coração e não há mais espaço para os outros. Neste refletir consigo mesmo e nesse estar em si de Jeroboão, todos nós devemos nos encontrar dessa manhã, porque não raro nós estamos cheios de nós mesmos e das nossas certezas e das nossas presunções. E, portanto, não há espaço para escutar a Deus, não há espaço para escutar os outros e não há espaço para nós nos conhecermos na nossa verdade. A Escritura alerta sempre para que nós tomemos cuidado para não sermos ensurdecidos pelas nossas faltas ou pelos nossos excessos. Ensurdecidos pelas nossas faltas, porque estamos sempre à procura daquilo que já temos e daquilo que poderíamos encontrar em Deus, e por não estar próximos de Deus, nós mendigamos nos outros e nas outras coisas. E a Escritura também convida-nos a tomar cuidado com os nossos excessos, porque o prazer, o poder e o ter têm uma capacidade enorme de nos impedir de estarmos em nós mesmos, de escutarmos a Deus e de percebermos uns aos outros. E se observamos bem nesta leitura, vai se dizendo que Jeroboão arquiteta dentro de si, neste consigo mesmo, que é na verdade estar fora de si, pela busca do próprio interesse, pela busca da própria satisfação, e que ele faz questão de estar fora de si, de encaminhar o povo na direção do esquecimento de Deus. O Senhor na Escritura, o Senhor nosso Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus que nunca se esquece. Nunca se esquece dos nossos pecados, inclusive Ele tem prazer de esquecê-los. Não, nunca se esquece do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia. Deus elegeu Israel, chamou Israel no deserto, cercou-a de cuidados, de carinho e de proteção, assim como faz com a vida de cada um de nós. Pobres somos nós, se não enxergamos a nossa vida como um objeto profundo de cuidado de Deus e da sua compaixão, do Deus que nunca se esquece de nós. Mas se Deus não se esquece, nunca se cansa de perdoar, e é o que nós cantávamos no Salmo, pedindo ao Senhor: lembrai-vos, Senhor, segundo o amor que sempre demonstrastes ao vosso povo, nós não raro nos esquecemos. E é este o caminho que Jeroboão vai fazendo com que Israel caminhe, que é o caminho de esquecer-se de Deus. E lá onde nós nos esquecemos de Deus, nós terminaremos nos perdendo. E é assim que, inclusive, termina a leitura que nós escutávamos. O povo que, junto com o pretenso rei Jeroboão, se esquece de Deus, não dá ouvidos a Deus e, portanto, só se preocupa consigo mesmo, termina caindo em ruína. Todos nós devemos estar muito atentos, porque quando estamos cheios de nós mesmos, perdemos a capacidade de dar espaço para os outros. Quando estamos sobre os nossos desejos, sobre as nossas ambições e sobre as nossas ilusões, irmãos e irmãs, nós terminamos tropeçando e grande é a nossa ruína. É por isso que insiste constantemente o Antigo Testamento de que nós tenhamos o ouvido aberto para escutar o Senhor. Ama ao Senhor teu Deus de todo o coração, ama ao Deus que é um, ó Israel, grava-o em teu coração, ensina. Quando estiveres deitado, quando te levantares, quando te sentares, ensina aos teus filhos, porque quando nós nos esquecemos de comparecer diante do Deus que é um, e que, portanto, é capaz de trazer a paz aos nossos corações, nós vamos tendo o nosso coração dividido e nós nos perdemos. Aqui é o que a Escritura quer nos ajudar a entender. Nós devemos comparecer diante de Deus todos os dias,
porque só Ele é capaz de restituir o nosso coração. Porque o poder, o prazer, as ilusões e o egoísmo dividem o nosso coração e a gente vai se perdendo. A ideia de que Israel passa a adorar um bezerro quer nos ajudar a entender, como uma metáfora, o que significa abandonar a Deus. Nós nos enganamos quando pensamos. Que quando nós deixamos de adorar a Deus e de amar a Deus, nós seremos mais felizes e realizados e nos encontraremos nas nossas satisfações. Não, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós deixamos de adorar a Deus, nós passamos a adorar outras coisas. Ao invés de termos a liberdade de nos satisfazermos e de trilharmos os nossos caminhos, nós teremos que eleger um outro Deus para a nossa vida. Esse Deus será um carro? Será uma outra pessoa? Será um bem? Será uma ilusão? É isto que está por detrás da ideia de que Israel, junto com Jeroboão, deixa de adorar o Deus verdadeiro, o Deus da liberdade, o Deus que reintegra o coração, o Deus que nos devolve a nós mesmos, o Deus a quem servimos e que jamais nos sequestra para adorar um Deus que é um ídolo. Um Deus que é apenas a imagem da própria satisfação, do poder, do prazer, do prestígio e da riqueza. E aqui quero dirigir o meu olhar ao Evangelho. Porque nós vemos na primeira leitura o coração de um rei que, cheio de si mesmo, deixa de dar espaço para Deus e para a vontade de Deus e para a justiça de Deus. E no Evangelho nós vemos um movimento totalmente contrário. Se Jeroboão é cheio de si e busca a própria satisfação, nós vemos no Evangelho um Cristo que se esvazia de si e é capaz de sentir compaixão. Já pararam para prestar atenção como esta palavra compaixão é linda? Porque a palavra compaixão, ela quer dizer algo que é muito importante para a vida de todos nós, se queremos nos realizar. Porque não raro, nós queremos nos apertar dentro dos outros. O que significa isso? Eu quero que a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos ou quem trabalha comigo dê conta do meu desejo e da minha satisfação. Nós projetamos sobre os outros a obrigação de nos realizar e de nos fazer felizes e de nos alcançar no nosso egoísmo. E a gente fica sempre com a sensação de que não está cabendo dentro dos outros. Nossa, mas o meu marido não me entende, a minha esposa não me entende, o meu chefe não me entende, quem trabalha comigo não me entende. E a gente vai sempre se apertando, porque está se projetando nos outros e colocando os outros como escravos do nosso desejo, como faz Jeroboão. Mas a compaixão é o contrário. A compaixão significa compaixão, olha, estar junto com as paixões dos outros. Quer dizer, lá onde o outro tiver algum sofrimento, uma indigência, lá onde eu perceber que alguém está fraco e está padecendo, passe ou paixão, entendem? E está tropeçando, está caindo, é preciso que eu esteja com esta pessoa para sentir a paixão junto. Quer dizer, Cristo faz este movimento não de pensar em primeiro lugar em si. Não é cioso da sua realeza, do ser igual a Deus, não é cioso de ser Ele o mestre, mas é capaz de sentir compaixão. No movimento profundo de esvaziamento e de saída de si e de rebaixamento, é capaz de perceber os outros. E se nós buscamos a nossa própria satisfação, inevitavelmente nós iremos nos decepcionar, porque nós nunca vamos caber dentro dos outros. Mas se nós buscamos fazer os outros felizes, e estamos atentos ao sofrimento dos outros, às paixões dos outros, nós jamais iremos nos decepcionar. O Cristo sente compaixão da multidão que não tinha nada para comer, ou seja, está profundamente atento à fome do outro, não à sua fome. A fome que tende a nos devorar, mas a fome do outro, a necessidade dos outros e, portanto, é capaz de ser profundamente solidário àquilo que o outro está sentindo. Nós não podemos perder essa capacidade de sentir compaixão, meus irmãos e minhas irmãs. Compaixão sobre as fraquezas dos outros.
Compaixão, inclusive, quando os outros nos ofendem, porque quando nós somos compassivos, nós percebemos que, na verdade, todos nós somos fracos e somos limitados. E ai de nós se não tivermos quem nos suporte, quem nos entenda, quem nos compreenda, quem cuide de nós, quem suporte conosco o peso da travessia. A compaixão que o Cristo experimenta no seu coração é para nós um grande bálsamo, é para nós um grande indicativo de um caminho para que a gente não erre a rota e não se perca e não devore os outros a partir dos nossos desejos. A capacidade de olhar não só para nós, não só para aquilo que nós queremos, mas sermos capazes de perceber os outros na sua indigência. E é lógico que isso machuca. Machuca ter que se oferecer aos outros como alimento. O Cristo que faz a multidão sentar-se e partilha com a multidão o pão, e aqui nós entendemos neste milagre um sinal da Eucaristia, porque Cristo mostra que o seu amor é um amor de quem dá-se como alimento aos outros. Todas as vezes que nós escutamos alguém, todas as vezes que nós perdoamos alguém, todas as vezes que nós somos capazes de perceber a dor do outro e sentir compaixão, nós estamos nos oferecendo como alimento. E este é o verdadeiro amor que há de realizar os nossos corações. E aqui quero terminar esta reflexão com um olhar sobre Nossa Senhora. Maria era uma mulher de coração profundamente compassivo. Se nós nos recordamos, quando o anjo lhe anuncia que seria a mãe do Salvador, ela poderia ter caído no mesmo erro de Jeroboão, enchido de si e depois, logo em seguida, tropeçado. Mas o texto diz, logo em seguida, que ela parte rapidamente e vai para a casa de sua prima, para servi-la e para ajudá-la. Maria foi capaz de ter compaixão da sua prima. Assim também devemos ser nós. Não estejamos com o coração endurecido e dormentes, buscando só a nossa própria satisfação, só o nosso próprio prazer, só o nosso querer, só a busca dos bens, mas tenhamos a coragem de fazer este movimento de saída, saída como saiu Nossa Senhora em direção à sua prima, saída na direção de não nos escandalizarmos com as fraquezas uns dos outros e até suportá-las e acolhê-las, saída no sentido de perceber a riqueza que está em cumprir aquilo que diz o apóstolo Paulo, ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo, que não buscou a própria satisfação, mas esvaziou-se de si e, portanto, encheu-se de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. A nossa resposta será: Senhor,